Olá, finda-se este dia. Uma alegria poder reencontrar você ao final dessa noite para mais uma reflexão em algum texto da Palavra de Deus que certamente terá algo precioso para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa vida. Agradeço a você que já se inscreveu em nosso canal e tem nos acompanhado. E a você que ainda não fez, aqui embaixo tem um indicativo para inscrever-se. E clique também no sininho para que a cada nova postagem você seja notificado. E compartilhe com seus amigos, seus irmãos, familiares, a fim de que essa rede de meditação na Palavra de Deus possa se estender cada dia mais para a glória de Deus e para a nossa edificação. Vivemos o tempo das fake news, das palavras falsas, notícias falsas, mentirosas, dos discursos ameaçadores, das palavras duras, destemperadas. Esse é o nosso tempo. O sábio, em Provérbios, capítulo 16, 24, nos fala a respeito do poder das palavras e compara o seu poder terapêutico, palavras moral e esteticamente agradáveis, ou seja, aquilo que se fala e como se fala. Essas palavras são comparadas ao favo de mel. O texto diz assim, Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Preste atenção na comparação que o sábio faz. Ele compara essas palavras agradáveis ao favo de mel, que além de doce, faz bem à saúde. É fonte de prazer, mas é fonte de saúde. Alguns benefícios do mel à saúde. É um adoçante natural, fortalece o nosso sistema imunológico, alivia a prisão de ventre, melhora a capacidade digestiva, tem propriedades antissépticas, é antioxidante, diurético, expectorante, calmante, equilibra a pressão arterial por ser rico em potássio. Que maravilha! Como Deus é bom. E diz o sábio, palavras agradáveis são como favo de mel. No versículo 21, ele diz assim, o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Coração e boca andam par e passo. Foi Jesus quem disse que a boca fala do que está cheio o coração. Palavras agradáveis são como favo de mel. E agora o sábio nos apresenta duas características, duas qualidades para estas palavras agradáveis. Diz ele que palavras agradáveis são doces para a alma. Geralmente, remédio bom é remédio amargo. Quando eu era menino, havia um remédio chamado emulsão de Scott. Óleo de fígado de bacalhau. Que coisa intragável. E
Minha irmã, durante um tempo, tomou esse remédio. Mas a palavra de Deus, as palavras agradáveis são não apenas doces para a alma. Como diz o salmista no Salmo 19, versículo 10, falando da lei do Senhor, dos estatutos, mandamentos, juízos do Senhor, são mais doces que o mel, que o destilar dos favos. Que coisa interessante. O salmista e o sábio fazem a mesma analogia, usam a mesma figura para falar do poder das palavras. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma, porque transmitem consolo, conforto, trazendo orientação, sabedoria, conforme Provérbios capítulo 12, verso 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra, ou seja, uma palavra agradável, o alegra. Também no versículo 18, alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina, porque transmite graça, transmite doçura, traz conforto, traz consolo. E também o versículo 6 de Provérbios 12, as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma, são palavras poderosas, positivamente poderosas. Nós conhecemos o exemplo de Penina com Ana, as duas mulheres de Elcana. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 6 e 7. Penina, que tinha filhos, contrariava, insultava, zombava de Ana, que era estéril, ainda que fosse Ana amada por seu esposo, mesmo não lhe dando filhos. E a cada vez que eles subiam para adorar ao Senhor, Penina tripudiava, zombava de Ana pelo fato de ela ser estéril. Fico imaginando que tipo de zombaria, que tipo de palavras Penina usava para atormentar, para encher o coração de Ana de tristeza e de dor, conforme o texto de 1 Samuel, capítulo 1, registra. O texto diz, em Provérbios 16, 24, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Ou seja, essas palavras penetram no homem totalmente, em todo o seu ser, afetando não apenas o seu corpo, mas também a sua alma. Por isso devemos ter muito cuidado, não apenas com o que falamos, mas também com a maneira que proferimos as nossas palavras. Corpo e espírito são atingidos pelas palavras que proferimos. Palavras abençoadoras ou palavras amaldiçoadoras. Palavras benfazejas ou malfazejas. O que o texto nos diz é que nossas palavras podem ser e devem ser instrumento de cura,
No Salmo 119, versículo 103, diz o salmista: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. E no versículo 50, o salmista diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Porque a palavra que vem da parte de Deus para nós é palavra agradável, é palavra boa, é palavra perfeita, é palavra que orienta, é palavra que sara, é palavra que anima, é palavra que disciplina, que corrige, mas é palavra carregada de misericórdia e de graça. Um texto muito interessante da palavra de Deus, nós encontramos em Ezequiel 37, versículo 7. Um texto maravilhoso. Ezequiel 37, verso 7. Quando o profeta diz assim: então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. O poder da palavra, vinda da parte de Deus. Lembremos-nos que de início, na visão que o profeta recebeu do Senhor, ele foi levado a um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos, ossos sem conta espalhados. Mas quando a palavra de Deus foi proferida no poder do Espírito Santo, houve um ruído de ossos batendo contra ossos, mas se ajuntando, cada osso ao seu osso. Em outras palavras, palavra de poder de Deus, que coloca as coisas nos seus devidos lugares. Como diz o salmista no final do Salmo 19, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, vejam de novo o link entre coração e lábios, sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha, Senhor meu. Que nossas palavras sejam agradáveis, como diz o texto bíblico, temperadas com sal, e sejam doces para a alma daqueles que as receberão, e sejam também medicina para o corpo daquelas pessoas que carecem ouvir palavras de vida. Meditemos nesse ensinamento. E eu lembro de um cântico que aprendi ainda menino, que dizia: cuidado, boquinha, com o que fala. Cuidado, boquinha, com o que fala. Cuidado, boquinha, com o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, com o que fala. Deus amado, Deus bendito, graças te damos pela tua palavra que nos traz vida, que transforma o nosso ser. Rogamos-te em nome de Jesus que o teu Espírito Santo purifique o nosso coração e que nós enchamos o nosso coração, a nossa mente, com aquilo que é puro, com aquilo que é digno, com aquilo que é tratável, com aquilo que é santo, com aquilo que edifica, para que do nosso coração saiam palavras de vida, temperadas com sal, palavras que sejam doces para a alma e que sejam medicina para o corpo. Oramos-te agradecidos no nome de Jesus. Amém.
Finda-se este dia. Um bom descanso para você.